Um outro ponto que eu queria discutir é sobre a transferência de carga e energia. Tá? Para isso eu vou usar um exemplo típico dos livros textos, que é o seguinte: você tem inicialmente um capacitor, tá? Que foi carregado externa ao ser conectado a uma fonte elétrica com tensão de 100 volts. Suponha que esse capacitor tem uma capacitância C1, digamos de 6 microfarad, tá? E aí, através de fios, ele é conectado a um capacitor C2 de capacitância, por exemplo, de 4 microfarad. Tá? E no instante t igual a zero, a chave é ligada. Ou seja, os dois são conectados por esses fios. Tá? Essa é a situação antes. E aí fala o seguinte, que após um tempo suficientemente longo, né, que eu vou chamar aqui de depois, não há mais correntes fluindo no circuito, tá? E nessa situação pede-se qual é a carga que está no capacitor C1 e no capacitor C2. Ou seja, vai ter uma carga Q2 e uma carga Q1. E é isso que a gente quer saber. Qual que é essa carga que ficou acumulada no capacitor 1 e a carga acumulada no capacitor 2 após um tempo suficientemente longo para que já não haja mais correntes fluindo aqui no sistema. Tá? Então ele está em equilíbrio basicamente eletrostático. Como é que a gente pode resolvê-lo? Né? Bom, em t igual a zero, então eu tenho que a carga no capacitor 1, em t igual a zero, é um valor inicial que vale a tensão a qual ele foi submetido, 100 volts, que eu vou chamar de V0, dividido, né, ou vezes, né, é C vezes V, vezes a capacitância C1. Então, especificamente aqui, a gente tem que a carga inicial era de 6, 10 a menos 4 coulombs. Essa é a carga que estava no capacitor. E o problema fala que o capacitor 2 estava inicialmente sem carga acumulada nele. Então, a carga inicial era zero. Né? E agora a gente quer saber a carga Q1 e a carga Q2, que do ponto de vista matemático, eu vou falar que a carga 1 num tempo infinito, que fisicamente significa um tempo suficientemente longo para não haver mais correntes elétricas fluindo, e o Q2 a mesma coisa, um T suficientemente longo, representado aqui por T tendendo a infinito. Tá? Então a gente tem duas configurações, a inicial e a final. Tá? Agora a questão é como resolver. Primeiro ponto. Quando eu conecto aqui a chave, eu vejo que, se eu supor que não tem fuga de corrente entre as placas dos capacitores, a carga que tem acumulada nessa placa do capacitor, no máximo pode vir para essa placa do capacitor. Tá? Então, se eu considerar uma superfície gaussiana aqui, superfície gaussiana, que engloba tanto a placa do capacitor C1 como a placa do capacitor C2, eu posso usar a equação da continuidade. E a equação da continuidade diz o seguinte, que a integral do vetor densidade de corrente vai ser igual a menos a variação da carga contida dentro da superfície gaussiana. Certo? Mas não tem carga saindo dessa superfície.
certo? Então, quanto que vale esse termo? Vale 0, tá? Então, esse termo vale 0. Não havendo corrente saindo, eu tenho que a variação da carga total é constante. Tá? Não tem variação, então o valor é constante. Significa que a carga 1, em outras palavras, a carga 1, em qualquer instante t, seja no instante inicial, seja no instante final, mais a carga 2 vai ser igual à carga inicial, que era V0 vezes C1, ou chamar aqui de V0. A outra é 0, né? Nem vou colocar. Então a gente tem que a carga nesse circuito ela vai se conservar, desde que não haja fuga de corrente pelas placas ou por outro caminho possível. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então a gente tem essa relação. Um segundo eu posso pegar outra superfície gaussiana, um pouco menor, e considerar apenas aqui. Certo? E aí, para essa superfície gaussiana, eu tenho que integral de JdA é igual a menos a variação de carga apenas na placa do capacitor da esquerda, que existe, né? Vai ter. Por quê? Porque tem uma corrente fluindo aqui. Então, se eu considerar aqui a corrente fluindo tem esse sentido, é o I, tá? O I vai ser esse termo. Tá? Então, eu tenho que a corrente I vai ser igual a menos dQ dt, mas que eu estou considerando? O Q contido no capacitor 1, Q1. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem essas duas relações usando a equação da continuidade. E a gente pode também considerar aqui a integral do campo elétrico ao longo desse sistema. Tá? Então, posso pegar um circuito que segue o sistema, né? Circuito C. E aí, aqui a chave está fechada nessa situação. E aí eu tenho o seguinte, que a integral do campo elétrico dL vai ser igual a 0 ao longo desse circuito, desde que eu despreze os termos indutivos, ou seja, que eu despreze o campo magnético presente aqui no sistema. Tá? Enquanto tem corrente fluindo, vai ter campo magnético. Tá? Mas se o campo magnético não for relevante, eu posso desprezá-lo e considerar que essa equação é válida. Tá? Ou seja, se eu integrar do ponto 1 até o ponto 2, é um fio que a gente está considerando que não tenha resistividade elétrica, tá? Então não vai ter diferença de potencial entre o ponto 1 e o 2. Logo, a integral do ponto 1 até o ponto 2 do campo elétrico vai dar 0. Tá? Mais a integral do ponto 2 até o ponto 3 do campo elétrico. Nesse caso, essa daqui vai atravessar esse capacitor, tá? E esse capacitor, ele tem um campo elétrico que vai estar nessa direção, tá? Assim, conforme ele carrega, então isso vai dar um valor positivo, tá? Mas isso aqui, E escalar dL, é a diferença de potencial, né? É o valor que para o capacitor está relacionado com o quê? Apaguei. Está relacionado com carga igual a capacitância vezes tensão. Então, a tensão aqui vai ser quanto?
a carga nesse capacitor, carga 2, dividido pela capacitância 2. Tá? Mais 0, que é nesse trecho, tá? Mais integral do campo elétrico do ponto 2, 3, no ponto 4 até vou retornando ao ponto 1. 4 até o ponto 1, tá? Isso tudo vai dar 0. E nesse caso aqui eu vou ter que esse valor é a queda, basicamente a queda de tensão no capacitor C1, que é Q1 sobre C1 menos isso, porque agora a integral está sendo contra o campo elétrico, então vai dar um valor negativo, tá? Enquanto aqui deu um valor positivo. Então, a gente tem essa relação, ou seja, eu tenho que Q1 sobre C1 é igual a Q2 sobre C2. Tá? Isso é uma relação. Mas eu poderia pensar o seguinte, que ou... O que é Q1 sobre C1? Tensão no capacitor 1. O que é Q2 sobre T2? V2. Ou seja, no equilíbrio eletrostático, eu tenho que, se aqui o potencial é positivo e aqui o potencial é negativo, esse potencial positivo é o mesmo desse ponto, porque o corpo metálico é o mesmo. Tanto essa placa conectada pelo fio metálico é essa daqui. Logo, a diferença de potencial entre essas duas placas é igual à diferença de potencial entre aquelas duas placas também. Tá? E no final eu tenho então que a tensão no capacitor 1 vai ser igual à tensão no capacitor 2, que é igual à tensão, né, entre as duas placas. E além disso eu tenho que eu tenho essa relação aqui. Tá? Q1, Q2 é igual a carga inicial. Então, eu posso dizer o seguinte, para a situação depois, eu tenho que Q1 para o tempo suficientemente longo, mais Q2 para o tempo suficientemente longo, tem que ser igual à carga inicial no capacitor 1. Né? Então, significa que se eu substituir a relação Q igual a CV para Q1, eu vou ter que Q1 vai ser C1 vezes a tensão 1 final na placa do capacitor 1, mais C2 vezes V2 no capacitor 2, igual a Q1 no instante inicial, mas Q1 no instante inicial era C1 vezes a tensão inicial, que eu chamei de V0. Tá? Mas V1 é igual a V2, portanto, que é igual a V, portanto, a tensão no instante final vai ser igual a C1 V0 dividido por C1 mais C2. Essa é a tensão final entre o lado de cima e o lado de baixo desse, o lado de cima e o lado de baixo desse circuito, tá? E as cargas
Isso implica que as cargas Q1, no tempo já de equilíbrio, vai ser igual a C vezes V, tá? Então isso vai dar C1, C1 mais C2. O que é o C1V0? C1V0 é a carga 1, né? C1V0 é a carga 1. Então, aqui eu tenho a carga 1 no instante inicial. Carga em 1 no instante inicial. Essa é a carga para o capacitor 1, ou seja, a carga que ainda ficou no capacitor 1. E a carga que foi para o capacitor 2 é a carga total menos esse valor, né? Ou, se a gente substituir aqui, né? Vai ser C2 dividido por C1 mais C2. C1 vezes V0, que dá Q1. No instante já. Tá? Eu vejo que as cargas podem ser calculadas dessa maneira. Tá? Usando os valores numéricos, isso significa então que a carga inicial Q1 era quanto mesmo? 6, 10 a menos 4. Q1 era 6, 10 a menos 4 coulomb. A Q2 inicial era 0. E depois o processo de conectar os dois capacitores e eles entrarem em equilíbrio, a carga Q1 passou a ser C1 é 6, C1 mais C2 é 10, então vai dar 6 sobre 10 desse valor aqui, tá? Da carga inicial. E a carga no 2, já no instante de equilíbrio, é igual a C2, que é 4 micro, dividido por C1 mais C2, que é 10. Os micros vão cortar, então é 4 décimos da carga inicial. Significa que do 100% que estava inicialmente no capacitor 1, 60 ficou nele e 40 foi para o capacitor 2, para essas condições de capacitância que foram utilizadas no nosso exemplo. Tá? Isso, que é um zero. A carga inicial, que vale 6, 10 a menos 4. Tá? Bem, a gente poderia fazer outra pergunta, que acho que é mais interessante aqui, e a energia, o que aconteceu? Qual que era a energia inicial e qual que era a energia depois que o sistema entrou em equilíbrio? A energia inicial era quanto? Era a energia acumulada no capacitor 1, que era meio de C1 V0 ao quadrado, ou meio de Q vezes V, tá? Vamos usar essa relação aqui. Então, isso vai dar que a energia no instante inicial, já que o capacitor 2 é zero, né? Não tem carga acumulada, só fica do capacitor 1. E isso aqui vai dar quanto? Vai dar meio da capacitância do capacitor 1, que é 6 microfarad, 6, 10 a menos 6, vezes a tensão inicial, que era 100, ao quadrado, e isso dá quanto? 0,03 joules. Tá? E a energia depois que ele entrou em equilíbrio? Então seria energia para T tendendo a infinito. T muito longo. Né?
Quanto seria o resultado? Seria meio da capacitância 1 vezes a tensão final, e a tensão final era C1V0 sobre C1 mais C2. Então, vamos pôr assim mesmo, né? Então fica C1. Melhor, vamos calcular aqui o valor final. Qual seria o valor, a tensão final? A tensão final é C1, que é 6 microfarads, certo? Dividido por 10, vezes a tensão inicial, que era de 100. Isso vai dar quanto? 60 volts. Tá? Então, agora a gente pode calcular a energia. Temos as cargas, temos a tensão. Vamos calcular a energia que está acumulada nos dois capacitores. E a energia, para T tendendo a infinito, é igual a quanto? Meio da capacitância do capacitor 1 vezes 60 ao quadrado, certo? Mais meio de 4, 10 a menos 6 vezes 60 ao quadrado. O 60 fica em evidência, o meio também. Fica 4 com 6, 10, dá 10 a menos 5. Então vai dar 60 ao quadrado vezes 10 a menos 5 dividido por 2. Vai dar meio. 10, né? 6 mais 4, 10. 10 a menos 5 vezes 60 ao quadrado. E isso é 18 joules. Então eu vejo que a energia, após o sistema entrar em equilíbrio eletrostático, é menor do que a energia inicial. A carga se conservou, teve transferência de carga de um para outro, né? Considerando que não haja fugas de corrente, mas a energia não. É a questão para onde foi essa diferença de energia. Tá? Se nós considerarmos, eu apaguei aqui o desenho, mas se nós considerarmos que os fios têm uma certa resistitividade elétrica, têm uma certa resistência, essa diferença de energia basicamente foi dissipada na forma de calor nesses fios, tá? Por efeito Joule.